estuda, pode. Quem estuda, pode. Saber que o conhecimento é poder. Cada nova aprendizagem vai te fortalecer. Sempre em busca de novas ideias para inovar. O estudo é a chave para o sucesso alcançar. Quem estuda, pode. Quem estuda, pode. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Giovana, a gente está no podcast do Maratona Enem e comigo está o professor Rani e Breno. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Tudo bom? Tudo bem, Giovana? O tema de hoje, pessoal, no podcast vai ser energia geotérmica e estruturas geológicas. E aí? Esse tema é meio complicado, né? Que nada. Mas é uma fonte, vamos conversar um pouquinho antes. Claro. É uma fonte de energia renovável, certo? Ok. Então, vai ser uma discussão complexa. Que significa? Primeira questão, o que significa energia renovável? Renováveis, exatamente. Podia começar dessa maneira, né? Porque Pode ser uma dúvida. a gente sai, mas a gente sempre volta nessa questão energética, né? Porque, inclusive, a dica que eu dei no final do podcast da semana passada foi mais uma vez sobre energia. Quando a gente falou sobre Olimpíadas, eu falei sobre as conversões de energia. Então, é sempre um tema muito relevante, né? Então, a Raoni poderia, tecnicamente, falar dessa parada de o que é que significa ser renovável, né? E limpa e tal. Não sei se as duas coisas são iguais. Esse é um tema, nesse sentido, realmente espinhoso, porque muita gente associa energia renovável automaticamente à energia limpa. E, é claro, boa parte das energias renováveis vão ser, de fato, limpas. Mas cuidado, tá? As interações do homem com o meio são muito complexas, então a gente pode ter algumas fontes, inclusive, que são renováveis, no entanto, estão ligadas à eliminação de determinados poluentes no ambiente, né? Esse é um caso que tem sido bastante estudado na atualidade no que tange, por exemplo, às hidroelétricas. As hidroelétricas são fontes renováveis, e o motivo para isso é porque, conceitualmente, a gente chama de renovável aquela fonte que pode ser utilizada, em tese, de maneira ilimitada. Tá? Ela não se esgota, ela não vai acabar, né? Ela não se esvai, ela não se esgota, não é como se você estivesse consumindo o recurso para produzir aquela energia. No entanto, hoje a gente sabe que muitas hidroelétricas, quando formam aquele grande lago artificial, acabam por formar um poço de decomposição anaeróbia, isso quer dizer, sem existência de oxigênio. E essa decomposição vai gerar vários gases que são considerados muito nocivos para o efeito estufa, por exemplo. Logo, ela é uma fonte renovável, sim, mas ela pode estar ligada à eliminação de algum contaminante, de algum poluente no meio, inclusive na atmosfera. Mas a própria mudança também do curso dos rios, né? Tem outros fatores que, assim, faz com que a energia não seja a coisa mais linda do mundo, né? Mas aí eu preciso te perguntar, e qual é a fonte que não está ligada a algum impacto ambiental? A gente está aqui agora causa um impacto ambiental. Então, todas as atividades humanas, em maior ou menor nível, estão ligadas a elas. E, de novo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. É claro que aqui eu estou do lado das energias renováveis. Eu estou do lado da gente viver em países, viver num mundo onde a energia renovável está na base da geração da energia elétrica e do consumo de energia como um todo na sociedade. Mas a gente precisa apontar que essas também podem estar relacionadas a problemas, não só as fontes não renováveis. Exatamente. Quando a gente fala, né, sobre energia renovável, também, ultimamente, a gente tem pensado muito em energia solar e energia eólica, mas são outras que, ultimamente, também tem uma discussão sobre a problemática que elas vêm causando, principalmente as eólicas, né, por causa não só da poluição sonora. Inclusive, nessas férias, eu estive numa pousada que era exatamente atrás de uma hélice, de uma pá, né, de uma estação, gerador eólico. Gerador eólico. E assim, eu não imaginava o quanto aquilo era incômodo. Gente, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. O barulho, se alguém já escutou, é parecido, Raoni, com um avião que está passando relativamente baixo da gente o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu tava na varanda do quarto ali e toda hora eu ficava, caramba, esse avião que não passa. Aí eu lembrava que esse barulho vinha Esse avião não pousa, né? E esse avião não pousa, né? Eu disse, caramba, cadê ele? Não passa, não pousa. Então, assim, é realmente uma coisa que incomoda muito, muito. Eu não sabia que era dessa maneira. Na verdade, tem alguns impactos que parecem pouco significativos, né, Breno? Mas a gente sabe que, na verdade, não são. As pás eólicas, dependendo da posição, elas conseguem projetar sombra. Então, imagina, algumas populações vivem em casas cuja iluminação é intermitente, ao passo que a pá
promove interrupção no sol. Então, você tá no sol e tá na sombra, tá no sol e tá na sombra. Meu amigo, isso é uma tortura psicológica, É verdade. não é? Tem coisa que a gente não pensa que pode ser um problema, né? Interessante É isso. incrível, mesmo quando a gente vai para uma energia que se apresenta como uma solução para um problema tão grave quanto a questão energética, para desafiar as fontes de energia não renováveis, os combustíveis fósseis, mas aí você encontra uma série de outros problemas com os quais a gente também precisa conviver. E de novo, gente, a gente está do lado das energias renováveis, mas a gente precisa apontar que elas também estão associadas a impactos ambientais. Toda ação vai ter uma reação, querendo ou não, né? Isso aí é com esse cara aqui. Terceira lei de Newton. Mas, já dando um spoiler no assunto. Mas voltando à energia geotérmica nesse caso, né, ela se apresenta como uma possível solução em relação à solar e à eólica, porque os danos que ela tem no meio ambiente e na sociedade são, não vou dizer menores, mas eles parecem Relativamente pequenos, né? comparado ao que a gente vê em relação à eólica ou à solar, elas são, não é mesmo, Raoni? Talvez alguém tenha ficado pensando em casa, tudo bem, a pá eólica é um problema, o rotor eólico é um problema, mas a energia solar não faz barulho e, bom, talvez não projete sombra demais, ela é bem legal. E de fato, a energia solar é uma fonte de energia bem legal, mas a gente também não pode esquecer que para gerar energia solar você precisa de muitos painéis. Os parques solares são gigantescos. Imensos. E adivinha, esses painéis não saem dos nossos bolsos. Eles não saem como num passe mágica de dentro de uma fábrica do nada. Eles presumem a existência de plantas de mineração gigantescas, degradando e desmatando o meio ambiente para tirar pequenas quantidades de minerais que vão compor efetivamente aquela placa. Então isso também é um impacto ambiental importante. Mas, bom, a sua pergunta não foi essa. A sua pergunta foi com relação à energia geotermal. A energia geotermal é uma solução talvez melhor, até mesmo diante dessas, e sim, ela pode se apresentar como tal. Antes de qualquer coisa, Raoni, eu acho que a gente não falou aqui, me O perdoe que se é, eu né? esqueci. Eu acho que você poderia definir pra gente Claro. de onde é que vem o que é a Introduzir energia melhor. geotérmica. A gente tá falando aqui, né? E talvez o ouvinte esteja, beleza, geo, terra, térmica, né? De onde é que vem essa Sim. energia? Bom, esse é um exercício, inclusive, que a gente precisa fazer no dia do Enem, porque talvez alguma palavrinha te surpreenda na prova. Então a gente se pega ao significado das palavras. Geo significa terra, termal significa calor, temperatura. Isso. Logo, geotermal é aquela fonte de energia que vai utilizar o calor do interior da Terra. Isso porque há um gradiente de temperatura que faz com que, quanto mais eu me aprofundo na crosta terrestre, maior a tendência de aumento da temperatura. Consequentemente, eu sei que se eu cavar um buraco profundo o suficiente, eu vou encontrar camadas aquecidas de rocha. Eu vou encontrar fontes de água subterrânea que podem ser aquecidas por essa camada de rocha. Abaixo dessas, eu vou encontrar magma e aí o núcleo da Terra, que tem temperaturas muito elevadas. Então, essa é uma boa fonte de energia que pode ser utilizada, sim, para gerar energia elétrica, calefação, aquecimento de uma forma geral, pode resolver um monte de problemas. E que, de novo, está relacionado a impactos relativamente pequenos. Não inexistentes, mas relativamente pequenos. É interessante que o ser humano, ele passa muito tempo buscando essas fontes de energia, né? E quando surgiu a ideia da geotérmica, assim, foi uma descoberta muito legal, né? Porque é uma fonte de energia que a gente já tem ali, já está pronta, ela não se esgota, né? Ela é renovável e tal. E aí, gente, é interessante a gente pensar, assim, primariamente de onde vem essa energia, tá? Essa energia, esse aquecimento do núcleo da Terra, ele vem primariamente do decaimento de elementos radioativos no núcleo da Terra, tá? Que aquece aquele magma ali, e obviamente esses elementos eles vieram da geração dos sistemas, né? Da Terra, dos planetas, das estrelas, quando aconteceu lá o Big Bang. Então a gente tem essa concentração de energia no núcleo da Terra, que ele se mantém ali por causa desse decaimento de elementos radioativos, tá? E aí é interessante uma coisa que toda vez que a gente fala de energia, eu falo desse nome, que também é muito aplicável na geografia, que é exatamente as correntes de convecção. Toda vez que você tem um fluido, e o magma ele é um fluido muito viscoso, muito denso, a gente tem as correntes de convecção, que nada mais é do que a movimentação vertical, dependendo do gradiente de temperatura. Então a gente já sabe que todo fluido que está mais aquecido tende a subir e o fluido mais frio tende a descer. O fluido mais aquecido ele é menos denso, sobe. O fluido mais frio ele é mais denso,
desce. Então a gente tem essas correntes de convecção no magma, ali no centro da Terra, tá? E aí esse magma aquecido, gente, subindo, ele vai acabar encontrando ali rochas, tá? A crosta. E aí, esse calor ele vai passar agora para regiões que têm água, são as águas termais, né? Ele vai passar, gente, para essas águas através do processo da condução, tá? Então, só aqui eu já falei de 2 processos de transmissão de calor que é muito importante. As correntes de convecção no fluido do magma e do magma para a crosta e da crosta para os reservatórios subterrâneos de água através do processo da condução, tá? Toda vez que a gente tem um calor se propagando através de sólido, a gente não pode esquecer isso. Calor se propagando através de sólido, condução. Então, isso poderia ser lindamente uma questão de física, de transferência de calor, que é sempre muito relevante na prova, perguntando sobre esses tipos de transferência de calor, tá? Bom, tem até uma demonstração muito forte disso para você nunca esquecer. Você já pensou por que nesse estúdio o ar-condicionado está pendurado lá em cima e não lá embaixo? Isso acontece porque o ar frio que sai do ar-condicionado é mais denso, como o Breno acabou de falar. Então ele tem a tendência de sair lá de cima e descer aqui para baixo. Nesse processo, ele empurra o ar quente para cima e, tcharam, temos um ciclo que vai manter essa temperatura agradável. Pelo menos para mim, né, que você tá de casaco. Quando você falou isso, eu comecei a rir, Raoni, porque aconteceu uma coisa muito icônica. Eu fui na sala de um professor, doutor em física, lá no departamento de física da universidade, e adivinha? O ar-condicionado estava embaixo. Como assim? Sério. Obviamente não foi o professor que instalou. É porque o prédio era muito antigo e, assim, eu acho que da década de 50, de 40, quando a galera começou a instalar os ar-condicionados, os primeiros ar-condicionados, eles não tinham ideia disso que são as correntes de convecção, né? Então o ar-condicionado tem que estar em cima, como o Raoni falou, porque o ar frio vai descer, aí ele esquenta, sobe. Então nessa sala aqui, o ar-condicionado está aqui em cima, está acontecendo essas correntes de convecção. E qual é o efeito do ar-condicionado estar embaixo, tá? Você vai ficar com os pés gelados e respirando um ar quente, porque o ar-condicionado vai levar o ar frio para baixo e esse ar frio não vai subir, porque a tendência dele já é ficar embaixo. Então a gente fica com os pés gelados e respirando um ar quente. Isso é muito ruim. Na sala de um professor de física, isso é literalmente casa de ferreiro, espeto de pau. Pois é, quando eu entrei na sala que eu disse, professor, não tô acreditando no negócio desse. Eu disse, rapaz, é porque o pessoal que instalou aqui não sabia muito das coisas e tal. Ele ficou meio com um pouco de vergonha também. Foi sabe? se justificando já, né? Se justificando. Ele viu que eu ri quando eu olhei pro ar-condicionado. Voltando para a geotérmica, Voltando para a geotérmica, Raoni, se você pudesse falar um pouco do histórico do uso da energia geotérmica, como começou, como foi essa exploração, porque, como o Breno estava falando, tem toda essa transição de calor, e você falou que vem do núcleo da Terra, essa energia. Então, como assim você perfura a Terra e ar quente? O que é isso? Calma, Giovana, não é como se a gente fosse buscar essa energia lá do núcleo diretamente, né? Sim, obviamente. Como o Breno acabou de falar, a convecção e os outros mecanismos de transferência de calor vão trazer ela para camadas bem mais rasas. Até porque eu preciso lembrar, tá, gente? A crosta da Terra é algo muito difícil de ser transposto pelo homem. O planeta consegue fazê-lo com relativa facilidade. A gente pode citar, por exemplo, os inúmeros vulcões espalhados ao redor da Terra que fazem isso, que superam a crosta terrestre. Mas a humanidade ainda não conseguiu superar esse desafio. E olha que a gente até já tentou, tá? Eu posso citar pelo menos 2 pesquisas muito robustas que na atualidade estão tentando quebrar essa crosta. Uma pesquisa japonesa e uma pesquisa inglesa. Ambas estão tentando, sobretudo nas crostas oceânicas, que são em geral mais finas, fazer uma perfuração que consiga efetivamente, pela primeira vez, romper a crosta. Algo que, de novo, ainda não foi feito. A tentativa que foi mais longe, se não me engano, foi uma tentativa soviética, né? Lá no contexto da Guerra Fria, havia, como a gente já discutiu aqui, inclusive, né? A corrida aeroespacial, a corrida armamentista e até ideológica, e aí os soviéticos queriam inaugurar uma nova corrida, né? A corrida ao centro da Terra. Só que o negócio deu muito errado, porque o conhecimento de geologia, à época, era muito raso, né, com perdão do trocadilho. Então eles acabaram escavando num lugar onde a crosta era muito espessa. E apesar de eles terem perfurado, se não me engano, 12 quilômetros, quase 13 quilômetros de profundidade, eles chegaram em nada. Na verdade, no lugar que eles tentaram perfurar, a crosta devia ter mais de 100 quilômetros de profundidade. Então eles nem arranharam a crosta. Logo, essa iniciativa de utilização dessa energia geotermal, e aí tá talvez a maior limitação dela, é o fato de que ela não consegue se exprimir em qualquer lugar do mundo.
Como o Breno colocou, isso vai depender de vários fatores, como, por exemplo, a formação geológica. Então, em lugares onde a crosta terrestre é rachada pelo limite das placas tectônicas, obviamente você vai encontrar muito mais fontes geotermais. Ou ainda, como o Breno colocou, em locais onde a corrente convectiva aquecida sobe, ela vai subir e vai colidir com a crosta. É nesses lugares que a gente consegue acessar essa temperatura com muito mais facilidade. Isso também é um problema muito grande para essa fonte de energia, porque com as tecnologias atuais é muito difícil universalizar o uso da energia geotérmica. Mas falando brevemente sobre essa retrospectiva, esse uso nem é exatamente uma novidade. Na verdade, a gente já tem registros muito antigos da utilização dessas fontes termais. Por exemplo, acho que todo mundo tem no imaginário um filme Geysers, né? medieval, o feudal japonês, onde as pessoas estão se debruçando sobre águas termais dentro de piscinas naturais ou quase isso. E aquele é um dos primeiros usos. Aquilo era feito para esquentar as pessoas e as casas, para ajudar na criação de colheitas que tinham estruturas isoladas para contenção de temperatura e etc. Mas o que é novidade é o uso para geração de energia elétrica. Esse uso, obviamente, a gente vai ver a partir do século XX, principalmente. Aonde? Ah, Quais foram sim. os primeiros Esse uso ele vai locais? começar sobretudo na própria Inglaterra, tá? Uhum. Aquele foi um dos países que tentou fazer uso dessa energia de forma mais significativa. O próprio Japão também fez um uso muito significativo disso e o principal, que na verdade é até hoje, né, pesquisador e promovedor dessas tecnologias, que é os Estados Unidos. 300 mil gigawatts de produção dessa fonte de energia, megawatts de produção dessa fonte de energia, sendo o maior produtor do mundo. Mas os investimentos seguem, não é? A gente está diante, por exemplo, agora de um investimento massivo da Turquia, que é possivelmente o maior investidor nessa fonte de energia na atualidade, tentando alcançar talvez o potencial de outros grandes players desse mercado, como os Estados Unidos, o Japão e a Itália, que tem hoje uma base instalada muito significativa. Outros até com um potencial, que deve ser explorado certamente no futuro, como por exemplo a China, que figura como um dos maiores detentores de fontes aptas para isso. Na contramão, o Brasil. Infelizmente, nossa situação nesse mercado não é a mais favorável. Repito, com as tecnologias atuais, a maior parte do Brasil não é favorável para a geração desse tipo de energia. E é muito escasso onde a gente encontra essas fontes geotermais aqui, né? Sim. Na verdade, plantas geotermais para geração de energia elétrica estão restritas quase que exclusivamente à região sul do Brasil. No mais, a gente vai ter outros usos, tá? Usos parecidos com aqueles que se faziam desde épocas muito Recreativos também, antigas. né? Exato. A gente tem inúmeros balneários que vão se privilegiar dessas águas termais, que, bom, na minha opinião, são maravilhosas. Você entrar numa piscininha com água quentinha, termal, naturalmente aquecida, sem precisar usar energia, sem precisar gastar combustível para aquecer aquela água, me parece uma ótima solução. Especialmente para regiões mais frias, né? Aqui no Brasil, mais ou menos. Minas tem algumas fontes termais. Sim, Minas a gente tava falando de Caldas Novas, eu já visitei lá, e é muito estranho, porque de dia ninguém consegue ficar na piscina, porque é muito quente, tá? E ela é naturalmente aquecida, então você vê todo mundo nas bordas da piscina, quando chega a noite, aí todo mundo entra, porque esfria bastante lá é relativamente frio, e aí o pessoal entra, então esse fluxo é muito interessante. Aqui E cabe, tem uma... Pode falar. aqui cabe até falar de mais um fenômeno físico, né? Possivelmente Caldas Novas, por estar afastado do mar, tem a umidade um pouquinho mais baixa, isso propicia uma variação térmica muito significativa ao longo do Uma dia. amplitude térmica, Uma né? amplitude térmica muito maior, possivelmente muito mais quente de dia e muito mais frio Frio à noite. à noite. Isso não tem nem necessariamente relação com as águas termais ou nada disso, é mais uma característica mesmo do interior, do afastamento, da continentalidade, como a gente chama da geografia, do afastamento das zonas litorâneas. Falando um pouquinho da geração de energia mesmo, né, como esse processo acontece, tem uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar, porque como a gente falou, a gente vai aproveitar essas águas ou vapor de água que está aprisionado abaixo da superfície da Terra, né, para gerar essa energia. E olha que interessante, a gente pensa, e é do senso comum, que a água ferve a 100 graus Celsius, né? Você vai olhar para mim e vai dizer, pronto, agora lá vem o professor dizer que a água não ferve a 100. Ela ferve a 100 se a pressão do lugar onde ela estiver for de uma atmosfera, que é a pressão que acontece ao nível do mar. Se eu aumentar a pressão sobre a água, que é o que acontece na panela de pressão, ela não ferve mais a 100 graus Celsius. Ela vai ferver, ela vai entrar em ebulição a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Então, por exemplo, as pessoas pensam que a panela de pressão cozinha mais rápido,
Por causa da pressão. Então, a pressão vai esmagar o feijão. Não, não é. É porque a água ali consegue chegar a 120, 130 graus Celsius. Enquanto se a panela estiver aberta, ela vai estar só a 100. E o que é que acontece? A pressão dentro esses reservatórios termais da água ali é tão grande, Raoni, tão grande, que a gente consegue ter água a 370 graus Celsius. Nossa, isso é incrível. É uma pressão muito grande. Quando acontece essa liberação da pressão, é o que acontece, por exemplo, no botijão de gás, que a gente tem um GLP ali. Se você balançar o botijão de gás, ali tá líquido, né? Só que quando você abre a válvula, sai um gás. Aí você fala, mas como assim? Não estava líquido? Como é que sai um gás? É porque você tem aquele líquido sob alta pressão. Quando você tira a pressão, você pode imaginar que as moléculas vão ficar mais afastadas, que é exatamente o vapor. Então, quando você perfura aquela região, você consegue ter um vapor de água, pessoal, a altíssima pressão, tá? Com muita energia cinética. E aí, mais uma vez, a gente vai entrar naqueles processos de transformação de energia, porque, no fundo, né, o que a gente espera é isso, é sempre transformar um tipo de energia em outro. Então, a gente tem esse reservatório de água muito aquecido, a água muito quente, altíssimas pressões, como eu falei, a água pode chegar até 370 graus Celsius, e aí quando a gente consegue chegar nessa região, a gente vai ter um vapor de água com muita velocidade, muita energia cinética. E essa energia cinética, ela vai ser utilizada para girar a turbina, porque é ali na turbina que eu tenho o processo de conversão de energia mecânica, movimento, em energia elétrica. Todas as turbinas fazem isso, seja eólica, seja hidroelétrica, qualquer uma que vai girar alguma coisa, tá? Vai converter energia mecânica em energia elétrica. E aí teve um questionamento muito interessante da prova do Enem, gente, que ele fez uma comparação da energia geotérmica com a energia nuclear. A gente fala, pô, tão distante, né? Mas, pessoal, olha só. Geotérmica, nuclear e energia térmica, tá? Queima de carvão, o processo intermediário, ele é o mesmo. Porque o que a gente vai fazer? A gente precisa ter água aquecida para gerar vapor. Esse vapor sob alta pressão tem energia cinética, energia de movimento, que vai girar a turbina, e a turbina converte energia mecânica em energia elétrica. Então, se a gente pensar aqui, a geotérmica faz isso. O que é que eu tenho? Água aquecida gerando vapor, esse vapor girando a turbina, gerando energia elétrica. O que é que, por exemplo, a nuclear faz? A gente não tira, pessoal, a energia diretamente do núcleo do átomo, tá? Ah, eu fiz fissão nuclear, atento para isso, tá? Já teve questão que perguntou se é fissão ou fusão. Fusão no núcleo de estrelas. Então, a gente aqui na Terra, a gente faz fissão. Então, as pessoas pensam que eu vou quebrar o átomo e ele vai liberar uma energia e eu vou pegar essa energia. Não é assim, tá? Então, a quebra do átomo vai gerar energia. Essa energia é utilizada para aquecer reservatórios de água, que vai entrar em ebulição, vai gerar vapor, o vapor vai gerar a turbina e vai gerar energia elétrica. Então, olha que comparação interessante. Térmica, né? Queimar carvão é para aquecer a água. Água aquecida, vapor, vapor girou a turbina, elétrica. Aí o Enem, gente, fez isso, ó. Disse que as usinas geotérmicas assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética e depois em energia elétrica. Perfeito, gente. É o calor aquecendo a água, gerando energia cinética através do vapor, tá? Energia de movimento, e por fim, girando a turbina, gerando a nossa tão sonhada energia elétrica, tá? Então, assim, a prova do Enem, como você sabe, ela é uma prova que ela exige muita comparação, tá? Ela geralmente não vai pedir para você fazer cálculos disso, é muito difícil que isso aconteça, tá? Então, só o fato de você conhecer esses processos energéticos já faz com que você acerte muitas questões, porque esses processos energéticos, né, de transmissão de energia, ele acontece tanto na parte de biologia, quanto na parte física, quanto na parte de química, que é a prova de ciência da natureza, né? Então, em muitas questões, a gente, quando vai resolver na sala dos professores, a gente fica, essa questão aqui vai para quem? Vai para física, vai para geografia. Então, se envolve energia, como a energia está tanto na biologia, quanto na física, quanto na química, é muito, muito importante você saber somente esses processos de conversão de energia, tá? Você pode matar muitas questões com isso aí. A gente só não briga pelas questões porque a gente não tá no mesmo dia, viu? Rapaz, é verdade. Porque geografia e física daria muita coisa massa também, né? Daria muita interdisciplinaridade, como Com eles certeza. falam, não é mesmo?
A gente falou muito da parte realmente física, de como acontece essa conversão de energia, mas eu queria saber um pouco mais das estruturas realmente geológicas que são necessárias para a gente ter esse tipo de. Perfeito. Bom, algumas coisas são um pouco mais difíceis de serem determinadas e precisam de estudos locais, como, por exemplo, as correntes de convecção de magma. Essas só podem ser definidas a partir de estudos mais locais. De outra forma, e de forma geral, a gente entende, no entanto, que as estruturas mais importantes para a geração desse tipo de energia são aquelas que estão ligadas aos chamados dobramentos modernos. São os pontos na superfície terrestre em que eu tenho ou os choques da placa tectônica ou o afastamento dessas placas tectônicas. Nesses pontos, a gente tem, de forma muito mais rasa, digamos assim, as correntes de magma, já que a própria crosta terrestre está sendo fraturada em muitos casos, tá? Isso vai facilitar a formação de vulcões ou mesmo de rifts oceânicos. Nessas duas hipóteses, essas estruturas permitem que o magma suba através da crosta, chegando até camadas bem rasas da superfície, tá? Rasas quando, professor? Olha, em geral, a geração de energia geotérmica está entre 400 e 1.500 metros de profundidade, tá? Essa é a medição ideal para a geração de boa parte das usinas. Obviamente, ao passo que a tecnologia vai avançando, a gente se desafia a perfurar cada vez mais. Inclusive, talvez seja um desafio para o Brasil encarar. A gente tem uma expertise maravilhosa na perfuração de poços de petróleo. É claro, é uma experiência um tanto quanto diferente, mas que precisa ser em algum nível transposta para instrução, para pesquisa, para que talvez a gente consiga no futuro explorar ou descobrir, pelo menos, quais são os limites dessa fonte de energia num país como o nosso, que, de novo, não tem as estruturas que a gente acabou de falar, tá? Se, por um lado, os dobramentos modernos, as áreas de cadeias de montanhas, são as áreas ideais para a formação dessa energia geotérmica, por outra, o O Brasil. Brasil está em cima de uma placa, né? Ele não tem encontro, né? Exato. A gente está exatamente no meio de uma placa tectônica, portanto, a gente está distante das bordas e dos atritos entre essas placas, o que dificulta, consequentemente, a geração dessa fonte de energia. Uma das regiões cujo potencial possivelmente é muito significativo, e veja, pessoal, por que eu estou usando possivelmente? Porque, infelizmente, é uma área que o Brasil estudou muito pouco. A gente tem aqui pesquisas muito inovadoras na área de extração de petróleo, a gente tem o desenvolvimento do etanol no Brasil, que com certeza é incrível, ligado ao pró-álcool, com muita pesquisa, muito envolvimento das nossas universidades públicas, mas no que tange a energia geotérmica, a gente vive praticamente um apagão. Não há pesquisas conclusivas sobre esses temas, as contribuições são dadas geralmente por geólogos, quando a gente precisava de uma força-tarefa mais forte aí, de geógrafos, geólogos e, sobretudo, engenheiros de energias e de energias renováveis. Mas uma das áreas que possivelmente tem um potencial enorme é Fernando de Noronha. E aqui alguém deve estar dizendo assim, pelo amor de Deus, Fernando de Noronha, tanto lugar do mundo. Pois é, acontece que Fernando de Noronha é essencialmente um arquipélago vulcânico, inativo, óbvio, né? Mas que já foi no passado um vulcão. Por isso que essas estruturas lá são muito mais rasas, possivelmente. Acontece que, sendo um dos parques naturais mais importantes do Brasil, né, é muito improvável que a gente conceda autorizações, inclusive legais, para fazer a exploração dessa fonte de energia nessa ilha. Eu confesso que me coloca numa posição dúbia, porque, por um lado, óbvio que eu quero ver a Fernando de Noronha preservado. Por exemplo, já me posicionei veementemente contra a exploração de petróleo e gás em Fernando de Noronha, que é outra possibilidade, né? Apesar da região ser formada essencialmente por vulcões, há bacias sedimentares também nos arredores, que podem ser muito boas para a exploração de petróleo. Tá? Nesse sentido, Deus proteger aquele arquipélago. Mas, no sentido da energia geotérmica, talvez a gente consiga fazer uma exploração com impactos relativamente baixos, que poderiam, por exemplo, abastecer pelo menos as necessidades da própria ilha, sem a necessidade de nenhum cabeamento, sem o risco de apagões, não é? Não faz muitos anos que Fernando de Noronha passou por alguns apagões, alguns problemas elétricos significativos após tempestades, eventos mais importantes. Então, nesse sentido, pode ser uma solução relativamente importante para aquele Então, uma lugar. pergunta, a energia elétrica que abastece Fernando de Noronha, ela vem de onde? Eles têm alguma geração própria ali, alguma fonte, não?
Eu imagino que eles tenham algum tipo de cabeamento submarino para fazer A transporte de ligação energia para lá. com o Brasil, né? É provável. Mas eu confesso que eu não tenho segurança dessa informação, não. Eu tive lá, mas eu não vi nenhum tipo de geração local. Talvez eles tenham uma termoelétrica, né, lá. Aí. Mas, O enfim, solar também, né? é porque eu tô pensando que a demanda da ilha é muito grande, né? Por É. exemplo, boa parte dos veículos são veículos elétricos, Elétrico. justamente por obrigações com as quais se envolveram o governo local. Mas, Aí enfim, você vê quando o Brasil tem interesse em fazer uma coisa, né? Porque a gente é referência mundial em engenharia de petróleo, né? De como chegar No nessas pré-sal. estruturas, no pré-sal e tal. Então, assim, as plataformas de petróleo que a gente tem aqui, os engenheiros de plataformas são, assim, altamente qualificados, né? não, com Então, como você certeza. falou, se tivesse interesse em a gente buscar essa fonte alternativa de energia, com certeza a gente iria, no Pô, processo de formação das usinas nucleares lá em Angra, Raoni, a física quântica aqui no Brasil deu um salto gigante, gigante. Einstein veio para cá, deu aula aqui no que a gente chama de CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, quando a gente estava nesse processo de descobrimento da energia. Descobrimento não, né? Porque já tinha acontecido a bomba, então a gente já sabia daquilo ali. A gente estava querendo construir a nossa base atômica nuclear, né? Então, assim, grandes físicos do mundo inteiro vieram para o Brasil e uma das pessoas, um dos brasileiros que chegou mais perto de ganhar o Nobel, que foi o César Lattes, que deu origem ao currículo Lattes. Uhum. O César Lattes, ele não ganhou o Nobel porque quem ganhou foi o coordenador do projeto. Então, tipo assim, ele executou todo o projeto, mas o cara que coordenava o projeto acabou ganhando o Nobel, sabe? Então você vê assim, o Brasil, quando ele quer ter esse interesse em alguma coisa, ele investe muito, como a gente investiu na engenharia de petróleo, né? Um dos exemplos de uso de energia, não energia geotérmica, mas de uso, enfim, dessa parte, é no Museu da Manhã, na verdade, no Rio de Janeiro. Isso. O resfriamento deles é feito com base nisso, né? Que eles reaproveitam a água da Baía de Guanabara para resfriar todo o processo. É a mesma lógica, não? Similar? Ah, sim, tá. Para resfriamento de turbinas nucleares, é isso? Não, De do Não, é Museu reatores? da do Manhã. museu. Do Museu da Manhã. Eles usam uma estrutura similar à energia geotérmica. Eu estava pesquisando. Como E- radiadores? Sim, exatamente. Enfim, é um dos exemplos que existe. Eu não lembro direito, eu pesquisei Aí sobre agora tu isso. me pegou, viu, Giovana? É Mas porque é o é, seguinte, quando acontece, vamos tentar formar uma imagem aqui, que eu vou chegar nessa parte que você falou, Giovana, obrigada. do caminho da geração de energia, tá, pessoal? Como a gente falou, a gente tem aquela água aprisionada ali, altíssimas pressões, né? Quando a gente consegue atingir, ou quando existe alguma lacuna, alguma fissura, a gente vai ter um vapor a alta pressão. Esse vapor com energia cinética gira a turbina, tá? Então, quando esse vapor passa pela turbina, ele vai girar, mas eu tenho vapor aqui ainda, né? E aí, muita gente faz, pô, o que é que eu vou fazer com esse vapor? Você pode simplesmente jogar ele na atmosfera, o que é um dos problemas que a gente vai encontrar aqui, porque ali tem alguns gases, alguns ácidos ali, tá? Olha que interessante, não é tudo mil maravilhas, mas a gente vai chegar lá. E aí, uma dessas ideias, que foi uma questão que o Enem perguntou também, eu posso aproveitar esse vapor, porque ele já foi utilizado. A energia cinética, a energia de movimento dele, já foi utilizada para gerar energia elétrica, mas ele ainda está quente. Tá? Ele tem temperatura, então eu posso extrair calor dali. Então você coloca ali um condensador, que é uma superfície mais resfriada, onde aquele vapor vai encontrar essa superfície mais resfriada e ele vai sofrer uma mudança de estado físico. Então a gente tem o vapor, estado de vapor, que já é o estado físico, né? Ele vai se resfriar e vai virar água, ele vai condensar. Então eu vou voltar a ter água. Então esse vapor volta a ser água e aí você vai tomar algum destino para essa água, que geralmente é retornar do lugar que ela veio, tá? Então é um negócio mais ou menos cíclico. Essa água gera vapor, esse vapor passa pela turbina, coloca nesse condensador e aí ele volta. Então, possivelmente, o que tem lá no Museu da Manhã, eu nunca ouvi falar nisso, já tive lá, inclusive, mas eu não sabia dessa estrutura de resfriamento, é exatamente um condensador que eles devem ter lá, tá? Porque esse condensador acontece essa troca de energia e os fluidos que existem ali, eles acabam sendo resfriados. Então, quando eles resfriam, eles podem mudar a temperatura do ambiente. Então, eu acho, como você fez essa comparação, deve ser a instalação de um condensador lá. Muito massa isso. Provavelmente. Provavelmente. É. Foi uma entrevista do INPE, então eu acho que estava correto. Eu Foi do só não. INPE? Foi. Ah, massa. O INPE é fortíssimo. Pois é, eu tenho uma boa referência. Mas voltando aos impactos ambientais que vocês estavam comentando agora,
um dos impactos ambientais da energia geotérmica é essa, como eu posso dizer, produção de gases que vão de volta para a atmosfera, não é mesmo? Acho que esse é um dos impactos negativos. Bom, de forma geral, esses gases não é que eles são produzidos nesse processo, mas eles são liberados, né? Sim. E Lembrando, já existe lá meio que na formação das coisas lá embaixo. né? eles estão contidos dentro dessas camadas profundas de rocha, tá? E aí, quando você faz essa perfuração, obviamente esse gás vai se expandir, vai buscar a superfície. Ao atingir a superfície, ele pode levar à contaminação, inclusive, dos trabalhadores que estão ligados à perfuração. Há um número médio, inclusive, de trabalhadores de usinas geotermais, se não me engano, são 7 ou 8 trabalhadores que morrem, em média, todos os anos por contaminação Com ácido sulfídrico. com ácido sulfídrico, né? Que enfim, que infelizmente leva a óbito esses trabalhadores. Esse é um dos primeiros impactos e mais significativos. Lembrando que ele também é inflamável, então isso também pode estar relacionado a explosões. No mais, a gente tem outro impacto que não pode ser negligenciado, que é o fato de que o Breno citou aqui várias vezes a principal forma de geração dessa energia, que é através do deslocamento desse vapor pela turbina. Há sistemas, no entanto, hoje, que são secundários. Esses até conseguem mitigar alguns problemas. O que são esses sistemas secundários? São aqueles em que você utiliza o calor da água geotermal para aquecer uma segunda fonte de água, e é essa segunda fonte de água que efetivamente vai girar as turbinas. Percebe que nesse caso você não está tirando água, porque a água sobe na forma de vapor e você devolve ela de volta para o interior da Terra, mantendo os níveis de água absolutamente estáveis. Mas, de novo, como o Breno colocou, boa parte das indústrias atravessam com esse vapor pela turbina e depois liberam esse vapor no meio, ou utilizam essa água até para uma outra finalidade. E o fato é, quando essa fonte de água subterrânea vai perdendo água, ela pode sofrer um adensamento e um pequeno desmoronamento, levando eventualmente até mesmo a formação de pequenos tremores de terra, né? Isso porque você forma um grande espaço vazio. Em níveis inclusive muito piores, esse problema já foi vivenciado por cidades como Recife, até a Cidade do México. São cidades que utilizam pra caramba a água subterrânea e extraem tal quantidade dessa água que o solo acaba ficando muito poroso. Essa alta porosidade pode levar a momentos que a gente chama de ajuste de camadas, tá? É como se as camadas lá no substrato tivessem desencaixadas. E aí o peso da própria crosta vai levar ao encaixe É como delas. se elas perdessem o apoio que elas têm embaixo, né? Porque, Perfeito. como eu falei, essa água aqui, ela tá a alta pressão, né? Então você imagina uma bolha gigante dentro da nossa crosta ali. E aí, quando você vai consumindo esse vapor de água, e obviamente a água, porque o vapor ele vem da água, né? Então você vai consumindo esse vapor e você não fecha esse ciclo, tá? Esse vapor que passou pela turbina. Se você não fizer ele passar pelo condensador, virar água novamente e voltar, você vai deixar o espaço vazio ali. E aí, essa bolha, ela sustentava essa superfície que estava aqui em cima, né? Então, se ela está vazia, ela pode acabar acontecendo essa movimentação para baixo, né, que o professor Raoni falou. Então é interessante isso, imaginar isso, né? Há um terceiro esquema também de produção agora, que está em desenvolvimento, em pesquisa, e aí chama atenção para o fato de que era onde o Brasil deveria estar investindo, né? São os poços geotermais profundos, né? Nesse caso, a gente vai escavar cerca de 5 quilômetros, até 5 quilômetros, o que é uma escavação bem mais profunda e bem mais complexa, bem mais complexa, e no lugar de simplesmente aguardar que a gente tenha um poço de água lá, a gente injeta água. Essa água vai receber o calor naquela camada tão profunda e ela sobe na forma de vapor, né? É uma metodologia mais complexa. A escavação de poços, obviamente, é muito mais trabalhosa, porque escavar 5 quilômetros é algo extremamente desafiador, né? Mas, de novo, é uma área na qual o Brasil se posiciona muito bem, porque a gente está brigando aí cabeça a cabeça com a China para saber quem tem os poços mais profundos, no caso da extração de petróleo. Se a gente pode fazer isso por uma energia fóssil, por que a gente não pode fazer isso também por uma energia renovável? E aí também exige muito mais estudo para que esse sistema seja aperfeiçoado, porque obviamente quando eu pressiono água contra esses poços, eu preciso usar um pouco de energia. E aí a energia que sai do outro lado, ela vale a pena? Chegar nesse cálculo é muito difícil. Tem que ver o balanço, né? Mas ele abriria um precedente sem igual. Porque veja, atualmente a gente estima que
as áreas que são suscetíveis à geração de energia geotérmica no mundo vão somar cerca de 8% de todo o planeta Terra. É muito pouco. Se essa tecnologia prosperar, a gente pode chegar a números próximos de 90%. Gente, a energia geotérmica é mais do que suficiente para abastecer 50 mil vezes as necessidades humanas em até 5 km de profundidade. Isso poderia ser, é claro que eu estou sonhando, divagando um pouco, mas isso poderia ser uma solução definitiva para as nossas demandas energéticas. Sonhar de graça, meu amigo. Sonhar de graça. Mas enfim, sigo esperançoso de que esse sonho, ainda que não se concretize, pelo menos traga para a gente um passo importante para que a gente saia dos atuais. Hoje, na geração de energia elétrica, tá? A energia geotermal vai ter uma contribuição que não chega a 0,3% de uma fonte que, como eu acabei de falar para vocês, gente, podia resolver milhares de vezes a necessidade de toda a humanidade. Então, é um número muito baixo. Os prognósticos da Organização de Energia da ONU apontam que a gente deve ter um crescimento de, no máximo, mais uns 0,5%, ou seja, vai chegar a 0,7%, no máximo a 0,1% até 2040. O que é, óbvio, muito importante. Alguém pode me dizer, poxa, professor, mas significa mais do que dobrar essa geração de energia. Legal. Só que a gente ainda continua com mais de 50% da utilização de fontes não renováveis. E aí, a gente vai conseguir conter o aquecimento global? A gente vai conseguir combater todos esses problemas dando esses passos pequenos? Infelizmente, talvez não. Gil, temos tempo? Porque da outra vez eu, né? Então, a gente tem aqui uns 4 minutinhos ainda. 4 minutinhos? 3, na verdade. O professor Raoni falou de um gás, né? Desses problemas que existem, que a gente não imagina que existe esse tipo de problema quando a gente vai cavar esses poços, né? São basicamente 2 compostos feitos de enxofre. E enxofre, gente, tudo que tem enxofre é um troço que vai feder muito. Por exemplo, ovo podre, você quebra um ovo que você sente aquele cheiro horrível, aquilo ali é enxofre, tá? Gases liberados por animais, por a gente, é enxofre. Então a gente tem o dióxido de enxofre, que assim, muitas pessoas só conseguem trabalhar nessas usinas geotermais com aquelas máscaras, inclusive, que elas filtram o ar. Não é máscarazinha que a gente usa para essas máscaras do coronavírus, como é que dá o nome para isso? Cirúrgica. Máscara cirúrgica não é esse tipo de máscara, tá? São aquelas máscaras mesmo de como se você fosse entrar num lugar radioativo, num lugar assim meio estranho, sabe? Então é um problema seríssimo para quem trabalha nesse lugar, porque o dióxido de enxofre realmente, se conviver com ele, é muito ruim, tá? E a gente tem também o ácido sulfídrico, que tudo que tem sulfos vem do enxofre, tá? Então o H2S, que é o ácido sulfídrico, esse aí pode causar problema, e como o professor Raoni falou, deu dados aqui, 7 pessoas aproximadamente? Aproximadamente 7 pessoas ano morrem em plantas em função desse gás. Isso, então o H2S, tá, importante, o ácido sulfídrico, ele é altamente tóxico, então se você tiver contato com esse gás, você pode realmente morrer. E qual é o problema? Muitas vezes você perfura esses poços e você não consegue mapear se vai ter o gás ou não. É interessante isso. Então, um problema enfrentado por esses engenheiros geotermais, eles têm muita dúvida em saber o que é que eles vão encontrar ali. Geralmente, o dióxido de enxofre está sempre presente. Ou seja, toda vez que você fura alguma coisa ali, vai dar ruim, você vai ter um cheiro ruim. Mas se vai ter o ácido realmente sulfídrico, a gente não sabe. Então é um problema que eles têm que resolver. Os desafios para a transição energética são muitos, né? Pelo visto, a gente tenta procurar alguma solução viável, mas todas elas têm algum impacto. O episódio de hoje é isso, professores. Se vocês quiserem falar algo assim muito rápido antes de encerrar, esse é o momento. Eu queria só pedir para vocês ficarem ligados sobre como, de certa forma, praticamente todas as fontes de energia que a gente tem perpassam a necessidade de uma turbina, né? Tanto na fonte eólica, hidroelétrica e todas essas que utilizam vapor também para girar a turbina. A única exceção seria as placas solares. Essa não. Isso. Sim. Gente, é isso. Então... É isso, pessoal. O podcast fica por aqui. Siga a gente no Instagram, @estudoplay. Semana que vem voltamos com outro tema. E o nosso podcast também está disponível no Spotify, no Deezer e no YouTube. Tchau, tchau. Valeu.